Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ver esse jogo de banheiro. Eu comprei esse retalho na loja que vende os retalhos de metlaçado. Olha que estampa legal. Só que como é retalho, ele é cortado, então a estampa não é uma estampa inteira. Mas para fazer jogo de tapete para banheiro vai ficar muito lindo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que você vai cortar o tecido para fazer o jogo de banheiro, tá? Então, esse aqui vai ser a tampa do vaso. É claro que esse tecido ele já veio com a decoração, como eu mostrei o retalho que eu comprei. Então, eu fui cortando conforme eu achei que vai ficar muito bonito no jogo de banheiro. Então, a tampa do vaso, você vai precisar de um tecido na largura de 42 por 48, tá? Daí, como que você vai cortar ele? Você vai dobrar ele ao meio. Aqui, essa parte, o total dela tem que estar com 22 centímetros de largura. Então, você dobrou ao meio, você vai pegar 11 centímetros aqui. Daí, 11 centímetros você vai marcar e vai cortar meio arredondado que termine aqui na largura do tecido que você já deixou com 42. Então, você vai tirar pouca coisa aqui e aqui também você corta levemente arredondado. Pode até cortar um pouco maior, depois você mede na tampa do vaso e termina de recortar. Daí, nós vamos precisar, esse vai ficar nesse sentido aqui na tampa do vaso. Nós vamos precisar de um outro pedaço para fazer aqui a parte interna, que é onde você vai vestir, que vai fixar ali no vaso. Então, eu recortei uma outra parte aqui, que daí essa você pega mais ou menos um pouco menos da metade aqui dessa parte, lembrando que essa parte tá assim, quando você levanta a tampa, então você tem que, se for um tecido com estampa, você tem que organizar a estampa para ela ficar no sentido que vai estar com a tampa aberta ali do vaso. Você corta uma parte que vai vestir ali, que vai encaixar a tampa para ficar fixa, ó. Então, eu cortei essa parte que deu 22 centímetros aqui. Ela pode até ser um pouquinho maior, uns 2 centímetros maior, pode ser com 24. Aqui eu deixei curtinha porque a estampa do tecido só deu isso mesmo, então por isso que eu deixei com 2 centímetros. Posso estar pondo uma outra coisa para um acabamento para aumentar um pouquinho aqui se for necessário. Daí eu recortei um tapete para ficar na frente do lavatório. Esse aqui tá medindo 65, ele vai ser um tapete bem grande, para um banheiro grande. 65 por 43. Então, eu quero aproveitar as estampas que tá no tecido, então, por isso que eu vou fazer esse tapete grande na frente do lavatório. E daí, esse que vai encaixar na frente do vaso. Então, esse para você recortar. Você vai pegar um tecido, esse eu medi no tamanho de 42 por 48. Daí, você vai medir, se você quiser ele um pouco mais largo aqui na frente do vaso, ou que essa parte aqui vá mais até o final do vaso, daí você vai ver como que você quer, tá? Esse eu cortei nessa medida. Aqui, essa abertura tem que estar com 22 centímetros, que é onde vai encaixar no vaso, tá? Então, como que você vai cortar essa abertura aqui? Você vai medir lá a largura do seu tapete, daí aqui você vai tirar, esse como ficou com 48. Então, para eu tirar 22 centímetros daqui, eu deixei 13 centímetros aqui, ó. Deixei 13 aqui, daí eu marquei e cortei aqui essa profundidade eu fiz com
16 centímetros. Mas daí, se você quiser que ele jogue um pouco mais para o final lá do vaso, você aumenta esse recorte aqui, tá? Esse é bem simples para recortar também. O que tem que medir certinho é aqui que tem que dar com 22 centímetros. Essa abertura aqui. Daí, aqui você pode fazer ou mais curtinho ou mais comprido, conforme for do seu gosto. Esse eu vou estar fazendo o acabamento com viés, que eu tenho um viés largo, que vai combinar perfeitamente com o tom das cores que tem nessa estampa. Então, esse acabamento é bem simples para fazer. Como que nós vamos fazer? Vou pegar o viés, vou fixar ele, abrir ele aqui e fixar pela parte do avesso. Vou passar toda a costura aqui nele, na parte do avesso, para depois dobrar e fazer o acabamento dele aqui na parte de cima. Daí ele vai ficar nesse formatinho aqui o acabamento, mas eu vou mostrar para vocês. Então, colocou o viés, ó, você vai pegar a parte do avesso do tapete, vai desdobrar o viés ali e passar a costura. Daí, agora, você vem, vai dobrar o viés. Aqui você também pode tá dobrando o viés inteiro para cima, assim, como você achar que vai ficar melhor. Eu vou dobrar ele aqui na metade, ó. Vou fazer esse acabamentinho aqui com o viés. Então, o viés vai ficar mais estreitinho aqui, ó. Vai ficar na parte de baixo e a parte de cima igual. O cantinho aqui, esse eu cortei, ó, rentinho aqui. Então, a próxima parte, que desse eu não faço o canto mitrado, ele fica o canto quadradinho mesmo, normal, sem o canto mitrado. Aqui, quando eu for pôr o próximo, aí eu vou deixar um espaço maior aqui, para eu tá dobrando daí para fazer o acabamento, tá? Então, passei a costurinha aqui, olha como ele fica bem acabadinho. Daí, como que nós vamos fazer aqui o próximo cantinho? A mesma coisa, pegando pelo lado avesso, só que deixando uma sobrinha aqui, para nós poder dobrar para fazer o acabamento daí ali, tá? Então, passou a costurinha em todo ele, da mesma maneira que do primeiro, só que deixou um pedacinho a mais. Aqui, você vai dobrar essa parte que você deixou a mais para fazer o acabamento, antes de fazer essa dobrinha aqui. Daí, fez essa dobrinha, ó, ele vai ficar bem acabadinho. Ele não vai ficar o canto mitrado, mas ele vai ficar esse cantinho quadradinho aqui muito bem acabado. E esse é super rápido e prático para fazer. Chegamos na parte arredondada. Como que nós vamos fazer? Fixando pelo lado avesso aqui a mesma coisa. O bom do acabamento com viés é que ele cede. Então, você vai fixar e aqui a hora que você for organizando ele, você vai puxando um pouco o tecido que o viés ele cede, tá? Então, ele vai fazer essa curvinha aqui perfeita. E olha só que legal, que acabamento mais lindo, combinou perfeitamente com essa estampa. Agora, nós vamos fazer o acabamento na parte da tampa do vaso. Então, nós vamos começar a pôr o viés nessa parte interna aqui. Nós vamos pôr nessa parte reta aqui. Costura pelo lado avesso da mesma maneira, daí vira e faz a costurinha em cima. Daí, já vamos pôr também nessa parte aqui, ó, tá? Já faz costura aqui pelo lado avesso, vira e passa a costurinha aqui pelo lado direito. Então, passei o viés fazendo o acabamento aqui e aqui. Agora, eu vou alfinetar essa parte aqui na outra. Vou acertar aqui, ó, bem certinho, vou alfinetar toda ela. E daí, eu vou colocar o viés, iniciando também pelo lado avesso.
Então, o viés eu vou iniciar aqui, nessa parte, deixando o pedacinho para fazer a dobra do acabamento depois. Vou passar em toda a parte, quando chegar aqui eu vou costurar as duas partes juntas, ó. Passa a costura em toda ela, juntando as duas partes. Então, você passou o viés em toda a volta dele, ó, já fixou essa parte aqui com o viés. Agora, você vem para fazer o acabamento, deixou essa parte aqui para você dobrar e fazer o acabamento. Aqui, o acabamento, você tem que acompanhar essa parte aqui, ó. Então, aqui vai sobrar um pouco, daí você dá uma cortadinha nesse biquinho aqui, ó, para facilitar na hora de você dobrar ali, para ele não ficar saindo, porque ele não fica bem retinho aqui, que são dois cantos para você arrumar, o daqui e o daqui, ó. Então, organizou ali, cortou o cantinho, passa a costura em toda a volta, vai organizando em toda a volta, igual você fez na outra parte do tapete. E olha só como fica lindo o acabamento, ó. Então, fica bem acabadinha a parte interna quanto a parte de cima. Agora, só precisamos fazer o outro tapete de frente do lavatório. Da mesma maneira, colocando o viés. E aqui está o nosso tapete acabadinho, ó, com os cantinhos que não é omitrado, mas fica um acabamento muito legal e é super rápido de fazer. Aqui eu vou tirar uma parte dele, que eu acho que essa estampa vai ficar mais bonita se eu tirar uma parte aqui. Então, eu vou estar cortando aqui, deixando ele menorzinho, e a estampa vai ficar bem mais legal assim. Então, só vou fazer o acabamento ali. Então, concluído aqui o tapete. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês, que isso ajude vocês na hora de costurar. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!